Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero fazer uma oração antes de a gente começar. Já tem 2 semanas que a gente não faz esse vídeo, né? Essa live. Eu queria fazer uma oração. Antes da gente começar, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui. Te bendizemos, te glorificamos o nome. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, Pai amado. O Senhor nos deu um dia agradável na Tua presença. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu forças. E nós te bendizemos, te agradecemos por isso, Deus. Pedimos ao Senhor perdão se pecamos contra Ti. Pedimos ao Senhor misericórdia para com a nossa casa, para com a nossa família, para com os nossos familiares. Pedimos ao Senhor pela Tua igreja, Pai, Teu povo, que tem, Senhor, estado, Senhor, na batalha, na brecha da oração. Tem estado, Pai amado Deus, conosco durante tantos anos, ó Deus. A Tua igreja, meu Pai, que o Senhor tem fortalecido nessa terra, Deus, uma terra, Pai amado, tão difícil, Pai amado, muitas vezes de viver, uma terra, Senhor, tão sofrida, Pai amado, que muitas vezes, ó Deus, a gente se depara com tanta coisa ruim, Pai amado. Pedimos ao Senhor que abençoe a Tua igreja. Visite os seus anciãos, Pai amado, ó Deus, aqueles que precisam de mais cuidados, ó Deus. Visite, ó Deus, os adultos e as crianças, ó Deus, os adolescentes, Pai amado, que tantas vezes, Pai amado, estão sem direção, ó Deus. Meu Pai, pedimos ao Senhor, Deus, que entre com a Tua providência na vida dos Teus filhos, ó Deus. Guarda a Tua igreja, Pai amado. Socorre, ampara a Tua igreja, esconde a Tua igreja, Senhor, de toda a artimanha e ciladas de Satanás. Põe a Tua igreja na torre de vigia, meu Pai. Põe a Tua igreja na torre de vigia, meu Deus, porque só assim, ó Deus, para que possamos vencer, Pai amado, ó Deus, nessa terra. Em nome de Jesus, como a Tua palavra diz lá, Senhor, em Efésios, no capítulo 6, Pai amado, Deus, a respeito da armadura, Pai amado, para vencer o dia mau e depois de ter vencido, permanecer firmes. Precisamos permanecer firmes, ó Pai. Porque muitas vezes o desânimo vem, Pai amado. Mas a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Pai amado. Que o Senhor, Deus, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai amado. Que o Senhor nos livre do mal, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, Deus. Pedimos ao Senhor nesta hora, por cada vida que vai estar, Senhor, vendo essa live, participando dessa live, Pai amado, ó Deus, que também é um culto de adoração ao Senhor, porque vamos falar do Senhor, vamos falar do Teu nome, vamos engrandecer, ó Deus, os Teus feitos nas nossas vidas, na vida daqueles que o Senhor tem tido a oportunidade, ó Deus, de falar, Pai amado, de se achegar. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, nos abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Temos aí a Catarina, a Vanusa, temos aí, quem mais? Dá um aceno aí pra gente ver quem que é que tá aí. Sabrina, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, é com muito prazer que eu falo com vocês essa noite e quero compartilhar um trecho da palavra com vocês e lendo a palavra hoje, meditando nessa palavra,
é um pouco da continuação do que o pastor José Carlos falou, e Delma chegou aí, a paz. A pregação dele no domingo à noite foi sobre Gênesis, né? E Gênesis é um livro muito grande, né? Parece que tem 50 capítulos. Então, é um livro em que a gente lê, e a gente precisa ler bem pausadamente, porque não adianta ficar com pressa para terminar, não é verdade? Porque é um livro grande, as histórias são muitas, e as histórias são riquíssimas, são histórias interessantíssimas histórias. Eu me lembro que quando eu passei a entender Gênesis, lendo Gênesis, eu ficava me deliciando em cada verso, em cada capítulo, de cada história, porque são histórias incríveis, são histórias fantásticas. De fato, é uma viagem que a gente faz lendo Gênesis. Então, quem ainda não leu Gênesis inteiro, está com a oportunidade de ler junto com a igreja, porque a gente começou desde o início, né, desde o capítulo 1. Ainda dá tempo, né, de lermos juntos, né, Gênesis, todos os dias um capítulo só, para não cansar ninguém, não é? Então, começando a partir do capítulo 28, fazer uma breve pincelada desse capítulo 28, que é o capítulo que o pastor José Carlos ele falou um pouco sobre ele, mas para a gente avançar até ao 31, que é a leitura que nós fizemos hoje, né? A gente vai precisar aí ter uma base. Eu quero puxar como base até do 28 ao 31, porque a base é o 28. O que vai nos sustentar toda a história, toda a conversa que a gente vai ter hoje até o 31 é o capítulo 28. Então, você que tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir no capítulo 28, e eu quero ler alguns trechos aí do capítulo 28. No verso 1 aí, do capítulo 28, diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Isaque estava preocupado com Jacó. Ele precisava casar e havia tido um desentendimento com o irmão dele, né? Esaú, né? A questão da primogenitura, né? E a questão da bênção que Isaque deu para Jacó ao invés de Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito, né? Então, naquele problema que eles tiveram, Esaú tendo vendido o seu direito de primogenitura, havia ficado ali uma situação ruim entre os dois, ao ponto de Esaú ter jurado Jacó de morte, né? E então é natural que os pais tivessem ficado preocupados. Então Isaque, ele, junto com Rebeca, ele tem a ideia de mandar Jacó para junto da família da mãe dele, né? De Rebeca. Bom, irmãos, eu quero falar do capítulo 8 até o 31 sobre relacionamentos. Então nós temos relacionamentos desse capítulo 28, relacionamentos de Jacó com Deus, relacionamento de Jacó com suas futuras mulheres,
relacionamento de Jacó com o seu sogro, que era também o seu patrão, né? Então ele tinha aí 4 relacionamentos desafiadores na vida dele. Esses relacionamentos trouxe para ele muito aprendizado e desafio também. E nos dias de hoje não é diferente, né, amados? Os relacionamentos de qualquer natureza é um desafio para qualquer um, né? Os relacionamentos entre irmãos, entre pai e filho, entre cônjuges, entre até avós e netos, né? São relacionamentos difíceis, né? Eu tenho visto de tanto que eu e os meus irmãos pedimos para minha mãe voltar, não sei se ela está vendo o vídeo agora, né? Depois eu vou ficar sabendo. Nós cansamos de chamar ela para voltar, né? Depois de morando tantos anos lá na Europa. Hoje, o desafio dela é dar resposta aos seus netos quando pedem ela para voltar, né? Então, hoje o desafio dela é no seu relacionamento com os netos, né? Que tem deixado ela sem palavras, né? Um deles, há pouco tempo, fez aniversário e disse para ela assim: vovó, eu deixei um pedaço do bolo na geladeira para a senhora, quando a senhora vier, tá lá guardado, né? Agora imagina a situação, né? Tá lá guardado. Todo relacionamento ele é custoso, vamos dizer assim, né? Ele tem os seus desafios e Jacó, ele teve os seus desafios nos seus relacionamentos. Todos os seus relacionamentos tinha um ponto ali no que trazia um pouco de dificuldade para ele. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem o capítulo 28 aí comigo. Ele é convidado aí para a terra aonde estava a família da mãe dele, porque lá ele ia encontrar uma esposa. Os pais preocupados mandam ele para lá, para que o relacionamento dele com o irmão, que estava muito ruim, não piorasse, né? Então, no capítulo 28, no verso 10, ele já tinha saído já da terra onde seus pais estavam e foi para a terra de onde a mãe dele era, né? Verso 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la no seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meu irmão gosta muito desse verso aqui, porque é como se houvesse um portal, né? Que ligasse a terra e o céu. E o texto está dizendo que os anjos subiam e desciam por ela, não é? Como os anjos, e aí eu abro um parênteses aqui, os anjos, eles não são onipresentes como Deus, então eles têm um corpo, não é verdade? Então eles precisam se locomover, não como nós, a nossa locomoção é muito limitada, mas os anjos, eles também se locomovem. E o texto está dizendo aqui que havia uma escada que atingia o céu, da terra ao céu, e eles subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ele estava tendo essa visão aí, e Deus falou com ele. E o texto vai dizer assim, ó, interessante. Ó. O verso 12, tinha a escada que os anjos subiam e desciam, ele estava tendo essa visão. No verso 13 diz: perto dele estava o Senhor.
Então, é diferente então da visão da escada. É bem provável que o próprio Senhor estava ali ao lado dele, literalmente. O texto dá a entender isso aí também. Por isso que é bom a gente ler e meditar na palavra, não é verdade? E aí, no verso, ele fala, aí Deus faz uma promessa para ele, né? No verso 13, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, né? Aí no verso 18, no verso 16, aliás, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele exalta aquele lugar ali, não é? No verso 18 ele vai dizer assim, ó, tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui começa o primeiro relacionamento de Jacó nessa jornada rumo a Harã, aos parentes da mãe dele. O primeiro relacionamento de Jacó é com Deus. Vanete chegou. Paz do Senhor Jesus, Vanete. O primeiro relacionamento de Jacó é com Deus. Nós estamos aí no capítulo 28, viu, Vanete? Nós vamos até o 31. O primeiro relacionamento de Jacó é com Deus. Ele tem uma visão com Deus ali na cidade de Luz, que depois ele coloca o nome de Betel. Ele se deita ali, o pastor José Carlos falou um pouco sobre isso, ele se deita numa pedra, porque ele está muito cansado, e ele tem um sono ali, e tem uma visão de uma escada, onde subia e descia anjos. E o Senhor vem a ele e fala com ele, que aonde ele estava deitado, Deus daria para ele aquela terra. E eu pensando sobre isso, amados, pensando sobre o capítulo 28 até o 31, lendo esses capítulos e refletindo sobre os relacionamentos, eu pensei, tudo passa pelos relacionamentos. Não tem como. Antigamente as pessoas viviam isoladas, as pessoas viviam enclausuradas nos mosteiros, afastados dos grandes centros, afastados da multidão, procurando um momento a sós com ela mesma. Mas a gente vai observar que Jacó, ele não permanece só nessa situação. Deus vem até ele, Deus fala com ele, Deus desperta ele, e ali começa um relacionamento dele com Deus. Então o que ele faz? Ele faz um voto ao Senhor. Ele faz um compromisso com o Senhor. Não é? Ele faz uma aliança com Deus. E quantas vezes nós passamos desapercebidos daquilo que Deus fala conosco, a gente não dá valor, né? Eu tenho para mim, irmãos, que crente não sonha de barriga cheia. Crente não. Do que o crente vê em visão à noite é Deus falando com ele. É Deus dando ele uma resposta, um direcionamento de algo que vai acontecer ou está para acontecer. Se você não entende, o pouco que você entendeu, você
precisa orar a Deus. E aquilo que você não entendeu, você precisa falar com Deus. Eu não entendi essa parte, não entendi essa outra parte, essa eu entendi um pouco. Até isso é relacionamento com Deus, amados. Até isso é relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele precisa ser desenvolvido. Se eu não dou importância com o que Deus fala comigo, para que Deus vai continuar falando comigo, não é verdade? É a mesma situação do nosso relacionamento pessoal, né, com as pessoas que são próximas de nós. Se a pessoa se dirige a nós, conversando com a gente não dá valor àquilo, àquela conversa, a gente não responde, a gente não interage, a gente não desenvolve uma conversa, então para que a pessoa vai ficar se esforçando a conversar com a gente? Já repararam que num ponto de ônibus ou dentro de um banco, ou em qualquer outro lugar, quando a gente puxa uma conversa, ou alguém puxa a conversa com a gente não dá atenção, a conversa ela cessa por ali? A pessoa percebe na hora, ou nós mesmos percebemos na hora que a pessoa não quer conversar? Então, olha só, Jacó ele teve uma visão de Deus. E Deus falou com ele, quando ele se levanta, quando ele se desperta, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é conversar com Deus e fala com Deus, olha Deus, ele está dizendo assim no verso 20 aí do capítulo 28, se Deus for comigo, ele faz um voto ao Senhor, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele está falando, olha Deus, o Senhor veio até a mim e falou comigo, então eu vou dizer para o Senhor algo, se o Senhor estiver comigo mesmo, eu faço uma aliança com o Senhor aqui. Eu dou atenção ao que o Senhor me falou. Eu dou atenção ao fato do Senhor ter se aproximado de mim. Eu ouvia, é como se ele estivesse dizendo, eu ouvia só os meus pais falando comigo a respeito do Senhor, o meu avô, Abraão, mas agora o Senhor falou comigo, então eu faço um acordo com o Senhor, uma aliança com o Senhor também aqui. Então ele dá a resposta ao Senhor que se aproximou dele. Deus quer que nós também venhamos dar respostas para Ele, quando Ele se aproxima de nós. Mesmo sendo para nos corrigir, devemos nos alegrar quando Deus se aproxima de nós, mesmo que sendo para nos corrigir. Se Ele está chegando até a nós, então a gente tem a oportunidade de falar algo com Ele. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 26 assim: Faze-me lembrar, entremos juntos com juízo, apresenta-me as tuas causas para que eu te possa justificar. E a palavra do Senhor, lá em 1 João, no capítulo 2, vai falar sobre o advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a nossa propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. Então nós temos um advogado, amados. E o que o advogado faz? Ele advoga a nossa causa, não é? Então, Deus quer ser esse advogado nosso, quer ser esse amigo nosso, quer ser esse companheiro, quer estar próximo, quer fazer parte da nossa vida, quer se relacionar conosco. Deus, Ele quer. Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus quer fazer parte da nossa vida. A gente precisa ter esse entendimento. E Jacó, ele compreendeu isso rápido. Ele ouvia falar desse Deus, mas agora esse Deus veio até a ele e falou com ele. No capítulo 29 aí, ele chega até a terra de Harã, que é a terra onde estão os parentes da mãe dele, né?
A jornada foi longa, não é? E ele chega aí na terra dos parentes da mãe dele. E ele se encontra aí com... Primeiro ele encontra com Raquel e depois ele encontra com Lia e os outros familiares. No capítulo 29 aí, ó, os primeiros versos diz assim, ó: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. A boca do poço. Olha aí no verso 4. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheces Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então ele tem o primeiro contato aí com Raquel. Raquel era pastora de ovelhas, né? Não havia só pastor de ovelhas, não. Havia pastora também. Olha aí, ó. No verso 6. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas, não é? O verso 9 vai dizer assim: Quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então Raquel era pastora, não é? É claro que havia mais homens pastores, né? Porque a vida de pastor não é fácil, né? Estava lá no campo com as ovelhas, deslocam grandes distâncias para levar as ovelhas para beber, grandes distâncias para que as ovelhas fossem se alimentar, né? Às vezes debaixo de chuva, debaixo de muito sol, né? Então isso certamente era um trabalho mais para homens, né? Mas o texto está dizendo aí que tinha algumas mulheres que faziam esse trabalho, nesse caso aqui era Raquel, né? Então ele ficou muito satisfeito, ele beija Raquel e fala com Raquel que ele era parente dela, né? O texto vai dizer aí, para quem leu, está mais inteirado do assunto, não é? Então ele chega, a Raquel vai e anuncia para o seu pai quem era ele, e Labão vem encontrar-se com Jacó e fica muito satisfeito de ter notícia da sua irmã, né? Mãe de Jacó. E Labão, então, aí no verso 15, diz para ele assim, diz para Jacó assim: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Então esse aí é o segundo momento do relacionamento de Jacó na sua jornada. Eu disse que ele tinha um relacionamento nessa jornada com Deus, com Raquel, com as suas mulheres Raquel e Lia, com Labão, o seu sogro, que também era o seu patrão. Então, Labão disse para ele assim: olha, você vai trabalhar para mim, mas qual será o seu salário? Qual será o seu salário? Não é porque você é meu parente que não vai haver um salário, né? Ele estava dizendo isso para ele. E então Jacó diz assim para ele assim: olha, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha, para você me dar a sua filha em casamento. E aí ele trabalha 7 anos. Eles entram em acordo e ele trabalha 7 anos para ter a sua esposa, que no caso seria a Raquel.
Só que vencido o tempo, né, quando termina o tempo, ele recebe como presente Lia, né, ao invés de Raquel. Então ele fica nervoso com aquilo, ele reclama, e aí Labão fala para ele assim, ó, nessa terra as coisas são diferentes. Primeiro você casa as mais velhas, depois as mais novas. Mas se você me servir por mais 7 anos, eu vou te dar Raquel também. E aí eles entram em acordo e ele trabalha mais 7 anos por Raquel também. Então já são 14 anos ali naquela terra servindo Labão, servindo o seu sogro. Então era o seu sogro e também o seu patrão, não é? Eles estão ali naquela terra já como família já há 14 anos. Nesses 14 anos, houveram muitos desafios para Jacó nos seus relacionamentos com o seu sogro, que também era o seu patrão, e também com suas 2 mulheres. Eu quero abrir um parênteses aqui a respeito de um homem ter mais de uma mulher. É muito difícil falar nesse assunto, não é nada fácil, porque relacionamento conjugal, ele não é nada fácil, eu sei disso. Eu não sou casado, mas eu sou um homem já de 43 anos e eu sei que as coisas não são fáceis, né? E a Bíblia vai dizer, a Bíblia tem só o tempo da vinda de Jesus para cá, são mais de 2000 anos de escritura do Novo Testamento, sem contar o Velho Testamento, não é? A Bíblia fala muito de relacionamentos que os homens antigos tiveram com mais de uma mulher. Mais de uma mulher. E uma vez Jesus ele foi indagado, ele foi perguntado a respeito disso, de um homem ter mais de uma mulher, de uma maneira bem sagaz pelos fariseus. E ele respondeu aos fariseus assim: no princípio, Deus fez um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E ele dá uma resposta dizendo com essas palavras: no princípio não era assim. No princípio não era assim. No princípio Deus fez um homem e uma mulher. Rebatendo aqueles fariseus que queriam justificar que o homem podia ter mais de uma mulher, né? Então, um dos maiores desafios de Jacó foi conciliar um relacionamento bom com suas 2 mulheres e com as suas concubinas também, que eram as servas tanto de Raquel quanto de Lia. Então, o texto no capítulo 29, no verso 31, vai dizer assim, ó: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então havia uma disputa entre Raquel e Lia, porque Raquel era muito formosa, o texto vai dizer que ela era muito bonita, e Lia nem tanto. E Jacó, ele amava mais a Raquel do que a Lia. Tudo indica que ele era apaixonado pela Raquel. Raquel enchia os olhos dele, fazia ele realmente se alegrar todas as vezes que ele a via. Então Deus, vendo essa situação, que Lia era desprezada, Deus fez com que Lia tivesse filhos, primeiro que Raquel. Mas Raquel ficou muito insatisfeita com essa situação. Ficou muito insatisfeita porque os anos vão passando, a beleza já não é mais a mesma, não é verdade? A beleza passa para todo mundo, né? Mas também, certamente ela tinha um desejo grande de ser mãe, né? Ela queria ser mãe.
vendo a sua irmã sendo mãe, a cada ano que passava, ela ficou enciumada com aquilo também, né? O verso 1 aí do capítulo 30 vai dizer isso. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então ela estava numa angústia muito grande, porque ela não podia ter filhos. Então aí começa o problema de Jacó com suas duas esposas, não é? Quando Jesus dá essa resposta para os fariseus, que Deus formou um homem e uma mulher, Deus sabia que não ia dar certo esse negócio de relacionamento de um homem ter mais de uma mulher. Ele sabia dos ciúmes que ia acontecer, das invejas, ele sabia das dificuldades de relacionamento que é o ser humano. O ser humano não é fácil de se relacionar, né? E então, Deus, quando fez um homem e uma mulher, Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de tudo isso. E Jacó estava tendo justamente esses problemas. Sem contar suas duas mulheres, tinha as servas de cada uma delas, que elas também ofereceram a Jacó para que ele tivesse filhos com elas também. Então Jacó teve muitos filhos. Jacó teve muitos filhos, teve 12 filhos, né? São as 12 tribos de Israel. Esse é um dos problemas do relacionamento de Jacó. O outro problema que Jacó tem é com o seu sogro, não é? Ele tem um problema com o sogro dele a respeito do salário dele. A Bíblia vai dizer que ele mudou o salário, Labão, que era o sogro dele, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Por quê? Porque ele percebeu que Jacó era próspero e ele estava ficando para trás com relação a isso. Olha aí no verso 30, aliás, no capítulo 30, no verso 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele está falando para Jacó: eu sei que eu sou próspero porque Deus ama você. Olha que interessante. Nós, amados, que entregamos a nossa vida para Deus, precisamos entender que Deus, ele está conosco em toda e qualquer situação. Se Deus, a Bíblia diz num salmo que o sol nasce para justo e injusto também. A gente vê muita gente aí que é próspero e que ele não faz muito caso de Deus, não. Mas ele é próspero, não é? Por quê? Porque Deus, ele é bom na sua essência, né? Deus é bom na sua essência. E tem dado a oportunidade para todos prosperarem, mesmo que boa parte da humanidade não o reconheça ou age contrário à vontade de Deus. Mas Deus está dando um tempo para essas pessoas provarem da bondade de Deus, para que um dia, quem sabe, essas pessoas caiam na real e reconheçam que a bondade de Deus é grande e que não há motivo dessa pessoa continuar com raiva de Deus ou fazendo pouco caso da presença de Deus. Imagina se Deus é bom para com aquele que não faz caso dele, imagina para aquele que o busca, como é o nosso caso que cremos em Deus e no seu Filho Jesus. Então Labão percebeu que Deus amava a Jacó. Deus amava a Jacó. E fez uma proposta para Jacó: olha, Jacó, já se passaram 14 anos, você já está
o acordo já foi cumprido, você trabalhou para mim 14 anos, eu te dei as minhas 2 filhas, e eu percebi que Deus é com você, Deus te ama, tudo que você coloca as mãos, Deus abençoa, Jacó. Trabalha para mim com mais 6 anos, por mais 6, trabalha para mim por mais um tempo, e faz você mesmo o salário que você quiser. E eu vou concordar. E é aí que Jacó ele faz algo interessante. Ele começa a ditar como é que Deus vai prosperar ele. Então ele diz para o seu sogro assim, olha, tudo que é malhado, salpicado, tudo que todo rebanho que nascer malhado, salpicado, ele vai dizer assim lá no verso 35. Naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então eles separaram os rebanhos. Ora, os rebanhos salpicados e malhados era de Jacó, ora, os outros que não eram assim era de Labão. Quando eram salpicados e malhados, os rebanhos produziam mais, que era o caso de Jacó. Quando no caso, e os outros produziam menos. Então o que Labão fez? Quando ele percebia que os salpicados e malhados nasciam mais, ele mudava o jogo. Ele falava com Jacó, agora os meus serão salpicados e malhados. Então quando ele trocava, os salpicados e malhados com Labão não produziam, não gerava igual quando estava nas mãos de Jacó. Então tudo o que ele fazia para que Jacó tivesse menos e ele mais, acontecia ao contrário. Jacó sempre tinha mais, independente do que ele fizesse, ele entendeu que Deus era com Jacó. Então, pensando sobre esse texto e analisando esse texto, refletindo sobre esse texto hoje, amados, eu pensei assim, gente, não adianta, não precisa a gente ficar nervoso, chateado, brigando, com raiva, enciumado, com inveja de ninguém. Quando Deus quer nos abençoar, ninguém tem como impedir. Não tem como impedir. A Bíblia nos ensina a respeito de sofrer o dano, não é verdade? Sofre o dano. Quando alguém te prejudicar, entrega nas mãos de Deus. Não tenta revidar, não deixa aquilo entrar no seu coração e você criar uma raiz de amargura, de ódio, de rancor. Não deixa. Não deixa. Deus é com você. Independente de qualquer situação, o que tentarem contra você, Deus vai te abençoar. Deus tinha dito isso para Jacó lá no capítulo 28 que lemos. O Senhor falou para ele que ia abençoar ele. E aí ele faz uma aliança com Deus. Se você estiver comigo, Senhor, durante toda a minha jornada, eu vou te oferecer um dízimo. Eu vou retribuir ao Senhor. E o dízimo, amados, ele é só um símbolo daquilo que nós podemos oferecer para Deus. Não é? A gente vê muitos milionários hoje em dia. A gente vê muitas pessoas com muito dinheiro hoje em dia e muito poucas pessoas preocupadas em ajudar o próximo. Tudo o que ele faz é procurando gerar lucro para ele. A gente não vê a coisa mais difícil que a gente vê, pessoas se dispondo realmente a ajudar. Eu fiquei muito feliz nessa pandemia, vendo muitas empresas ajudando sem esperar retorno de lucro de volta. Mas isso não é comum, eu fiquei até surpreso, porque isso não é comum, principalmente no Brasil. A gente vê isso muito em país desenvolvido.
A gente vê isso muito em filme, em muita série norte-americana, em série, em filme europeu, as pessoas mais abertas a doar do que aqui no Brasil. Isso não é comum entre os milionários aqui no Brasil. Não é comum. Deus, quando Ele nos abençoa, Ele quer que a gente também abençoe outros. Ele também quer que a gente abençoe outros. Um exemplo de que aqui isso é muito pouco comum, muito pouco provável, são o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, quando a gente precisa de uma obra pública, uma praça, numa avenida, a gente só espera para o poder público, a gente nunca vê um empresário se dispondo a fazer algo ali. A gente nunca vê. A gente só espera para o poder público, porque se o poder público não fizer, milionário nenhum vai fazer. Isso não é comum aqui no Brasil. A gente vê milionário, a gente vê pessoas de posse, pessoas que têm condições, ajudando, que seja numa praça, que seja num parque, que seja num local público, melhorando a condição de vida da sociedade em geral. A gente não vê pessoas que têm condições de fazer isso fazendo isso. Não é? Então, quando Deus nos abençoa, Jacó fez uma aliança com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu também vou devolver ao Senhor. Devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor me dá. Então Deus o abençoou grandemente, mas durante esse tempo todo, ele sofreu nas mãos de Labão. Labão mudou o seu salário mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes mudou o salário dele, tentando o prejudicar, porque via que tudo que ele fazia prosperava e tudo ficava mais próspero nas mãos de Jacó do que nas mãos de Labão. E aí, no capítulo 31, o verso 1 diz assim: ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Então ele começou a ouvir aqueles comentários maldosos, né? Porque, na verdade, ele enriqueceu, mas Labão também se beneficiou também daquela prosperidade de Jacó. E Jacó vai falar isso com ele depois. Para finalizar, amados, eu quero falar a respeito de Raquel. Raquel, uma das esposas de Jacó, tem algo que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção no relacionamento de Jacó com Raquel. Eu entendo que para Lia não era nada fácil, né? Raquel era muito bonita, muito formosa, e o coração de Jacó estava nas mãos de Raquel. E Deus fez Raquel passar uma humilhação muito grande durante muitos anos, porque ela via sua irmã engravidar e ela não podia. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Deus nos conhece. Deus nos conhece. Tem coisas que Deus vai colocar nas nossas mãos de imediato. Tem coisas que Deus vai levar muito tempo a colocar nas nossas mãos porque Ele nos conhece. Sabe da hora certa, do tempo certo, sabe o porquê, não só se nós estamos preparados ou não, ou se é porque não era aquele tempo que Ele queria colocar nas nossas mãos. Eu não sei o porquê, porque não tem como saber também, porque eu não conheço o futuro. Quem conhece o futuro é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E uma coisa é fato, tudo que Deus colocar nas nossas mãos, Ele vai colocar para que nós sejamos bênçãos e abençoadores também. Então pensa você, se um dia Deus te fizer rico e milionário, porque Ele quer que você também abençoe outras pessoas. Se você não fizer isso, é porque seu coração endureceu para com Deus. Deus não fez
ninguém milionário nessa terra para ele ficar estocando dinheiro no banco. Deus não fez isso não. Me lembro que uma vez, ouvindo uma pregação do pastor Jorge Linhares, lá na Getsemane, eu estava lá, e ele disse que uma vez um irmão chegou para ele e disse assim: pastor, toda semana o senhor faz campanha, arrecada dinheiro, e toda semana a mesma coisa. Aonde vai tanto dinheiro que o senhor arrecada? Tanta campanha que o senhor faz. E ele disse para aquele irmão assim: meu irmão, todo o dinheiro que eu recebo aqui, eu gasto ele rápido com o que é necessário. Porque o meu medo é de Deus voltar, de Jesus voltar, e o dinheiro está parado lá na conta. Porque não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós venhamos abençoar outros. Não é? E no capítulo 31, no capítulo 31, Labão, ele, depois de perceber os ciúmes e a inveja do seu sogro, que era também o seu patrão, Deus fala com ele para retornar à casa do seu pai e de sua mãe. E aí ele prepara tudo e sai sem falar com seu sogro, porque ele tinha medo que o seu sogro não se agradasse e tentasse o impedir, né? E também não permitir que ele levasse Raquel e Lia e os seus filhos também. Então ele sai sem falar com Labão e Labão vai atrás dele, fica sabendo 3 dias depois e vai atrás dele. 7 dias depois daquela jornada de volta de Jacó até a terra dos seus pais, não é? Ele encontra com ele ali no monte, naquele deserto ali no monte, e fala com ele assim: você fugiu, Jacó, de mim, levando as minhas filhas, os meus netos, e também levou os meus deuses. Levou os meus deuses. E aí Jacó diz para ele assim: olha, procura aí onde estiver, qualquer tenda aí, aonde estiver os seus deuses, os seus baalins, você pode pegar aí. Eu não me importo não, você pode, com quem tiver você pode pegar, e essa pessoa é culpada de morte também. Ele não sabia, Jacó não sabia que aqueles deuses do sogro dele estavam com Raquel, porque Raquel havia furtado aqueles deuses do pai dela. Certamente eram imagens em que Raquel havia pego, escondido do pai. Refletindo sobre esse texto, no verso 19 do capítulo 31, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, no verso 19 do capítulo 31 vai dizer isso. Ela furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E eu, refletindo sobre isso, eu fiquei pensando assim, olha, Deus humilhou Raquel, Deus trabalhou o caráter de Jacó precisou orar para que Raquel viesse a engravidar, porque Deus estava tratando com o caráter de Raquel. Raquel era dada a ídolos, o coração dela ainda não estava voltado para Deus. O texto está dizendo aqui que ela furtou os ídolos do pai dela, mesmo depois de Deus ter dado a ela filhos, mesmo depois de Deus ter falado com ela. Certamente Jacó falou do Deus vivo, do Deus dos seus pais para Raquel, e no entanto Raquel furta os ídolos do pai e carrega com si naquela jornada de volta com Jacó. Certamente Deus não estava satisfeito com Raquel. O coração de Raquel certamente era um coração muito religioso, não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Era um coração ainda preso à religiosidade, a sincretismo
né? Parece que ela não recebeu Jacó com tudo que Jacó vinha trazendo, que era também a experiência que ele tinha trago de Deus, não só de ouvir falar através do seu avô Abraão, mas também através de seu pai Isaque. Jacó tinha uma bagagem de experiência com Deus agora. Ele falava de um Deus todo-poderoso para Raquel, certamente, um Deus criador dos céus e da terra, e um Deus que havia se revelado a ele. E Raquel parece que ainda era muito religiosa. Deus sabe o que faz, amados. Deus sabe o que faz. Deus não tratou com Raquel à toa, fazendo ela passar por aquela situação à toa, não. Tanto é que depois de muito tempo a Bíblia diz que Jacó ora para que Deus desse a ela um filho e Deus faz ela gerar e ela tem filho depois de muitos anos. Deus estava trabalhando naquela família. A fé num Deus único, num Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra. Então, para a gente finalizar, amados, eu quero dizer para os irmãos lá a respeito do capítulo 28. Os relacionamentos de Jacó com Deus, de Jacó com suas mulheres, Raquel e Lia, o relacionamento de Jacó com seu sogro e patrão também. Tudo o que Jacó fez, todos os seus relacionamentos, por mais que ele teve dificuldade, ele foi vitorioso por causa do seu relacionamento com Deus, porque um dia ele abriu o coração para Deus, Deus se apresentou para ele, ele deu lugar no coração a Deus e ele teve um relacionamento com Deus, ele aprendeu a se relacionar com Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. A jornada da nossa vida, assim como foi a jornada de Jacó, a nossa jornada também precisa ser pautada primeiro no nosso relacionamento com Deus. Depois que eles, no capítulo 31, que eles conversam e Jacó fica bravo com o seu sogro, porque ele não achou os deuses dele, porque já Raquel havia sentado sobre eles, e ela não se levantou porque ela estava sentada numa sela de um camelo e os deuses, as imagens de deuses estavam debaixo da sela do camelo. E ela disse para o seu pai assim: procure em qualquer lugar aí, pai, porque eu não vou levantar daqui, porque eu estou no tempo das regras das mulheres, então não vou levantar daqui. Ela foi bem sagaz, né? Estou no tempo das regras das mulheres, não vou levantar daqui. Você pode procurar por aí, se eu encontrar, tudo bem. Em outras palavras, foi isso que ela disse. E aí Jacó fica com raiva do seu sogro naquele momento, porque ele vasculhou tudo procurando e não encontrou nada, mas eles se entendem ali. Depois, o capítulo 31, no finalzinho, eles se entendem, eles fazem uma aliança, e ele fala com Jacó assim, Labão fala com Jacó assim: se você tomar outras mulheres além das minhas filhas, o nosso compromisso está desfeito. Cuide delas, cuide das minhas filhas, cuide dos meus netos. Siga o seu caminho, que você deixou para trás, fica comigo, e que está com você eu também não vou pedir. E eles fazem uma aliança e um acordo ali, cada um segue o seu caminho. Por que Jacó foi vitorioso? Porque ele aprendeu a se relacionar com Deus. No capítulo 28, Deus vem até a ele e ele aceita e faz uma aliança, um acordo com Deus. É o que Deus espera de nós, amados. Deus espera que nós o atendemos, que Deus espera que nós venhamos nos relacionar com Ele. Ele espera que a gente venha ter um compromisso com Ele. Ele espera que a gente venha alimentar esse relacionamento dia após dia. É isso que Deus espera de nós. A nossa vitória nessa terra, a nossa vitória em toda a nossa jornada
tem que estar pautada em primeiro lugar no nosso relacionamento com Deus. Tinha tudo para dar errado na vida de Jacó, mas Deus estava com ele. Ele cria em Deus. E ele certamente sempre orou a Deus, pedindo a Deus ajuda, porque a jornada dele não foi fácil. 20 anos ele passou naquela terra, na terra dos seus parentes, nos parentes da sua mãe. Foram 20 anos custosos, 20 anos difíceis. No relacionamento com suas mulheres, no relacionamento com seu sogro, que era também seu patrão. Não foi fácil para ele. Também não é fácil para nós, né, amados? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude, que possamos nos desenvolver no nosso relacionamento com Ele? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, sabemos que a nossa vitória depende do Senhor. E sem o Senhor, Tua palavra diz, nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, nesse relacionamento. Ajuda-nos, ó Deus, sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos diante do Senhor para a glória do Teu nome, Deus. Nós oramos por cada vida que ouve, que vai ouvir, Pai amado, e ver essa live, Pai amado, esse discurso, ó Deus, dessa palavra, Pai amado, ó Deus, explanação dessa palavra, Pai amado, a Tua palavra, que os Teus filhos possam crescer cada dia mais no relacionamento do Senhor, com o Senhor, para a glória do Teu nome, nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Foi um prazer ter os irmãos aqui, Érica, Vanete, Vanusa, tem também a Sabrina, tem também a Catarina, a Idelma teve aí, não sei se ainda está. Que Deus abençoe os irmãos. Se faltou alguém, me perdoa. Que Deus abençoe os irmãos e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Lembrando que Deus nos ama, né, amados? Deus nos ama, que é o melhor para nós. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui.